Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast, o podcast da Prefeitura Municipal de Niterói. Eu sou a Aline Santos e hoje eu estou aqui com a Adriana Lins, essa querida que é a coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos, um equipamento que é uma referência e um orgulho para a nossa cidade, e ele trata diretamente de mulheres vítimas de violência, e hoje a Adriana vai contar um pouquinho para a gente entender melhor sobre o que se trata esse equipamento. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Aline. Bom, vamos falar um pouquinho do que é esse serviço. Exato. Né? Que é um serviço muito antigo, foi um dos primeiros equipamentos, né, serviços oferecidos a mulheres em situação de violência. Foi inaugurado e criado em 2003, quer dizer, tem uma longa história. Antes mesmo da Lei Maria da Penha. Antes mesmo da Lei Maria da Penha, que só em 2007, né, que foi promulgada. Então, a gente já oferecia esse serviço às mulheres, né? Porque é uma forma de acolher e de protegê-las. Certo. Tá? Então, a ideia, a proposta de trabalho, o trabalho que é desenvolvido por nós no CEAM, ele é um trabalho de acolhimento. Certo. É um trabalho que oferece informação, que oferece orientação às mulheres, né, para que elas consigam ou possam se fortalecerem para enfrentar um processo, que é um processo de rompimento com o ciclo de violência. Entendi. Então, o CEAM, eu não preciso necessariamente ter passado por um ciclo de violência para buscar ajuda. De repente, eu estou com alguma dúvida, quero algum tipo de orientação, eu posso ir lá. É assim? Pode. Tá. Pode sim, quer dizer, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Todas as mulheres que chegam, elas são ouvidas. Certo. Né? O trabalho, ele inicialmente, ele começa com uma triagem. A gente não precisa marcar, não precisa agendar. Ah, legal isso. Então, é só chegar... Exato. Você não precisa de um encaminhamento. Certo. Então, assim, eu sei de uma amiga que, de repente, está passando por alguma situação, ou, de repente, eu estou passando por alguma coisa e fui apresentada ao CEAM, eu posso me dirigir até lá para, de repente, tirar uma dúvida e entender o que está acontecendo comigo, porque, às vezes, a gente nem sabe o que está acontecendo, não consegue, dentro do contexto, identificar o que está acontecendo. Então, eu posso ir lá para receber a orientação de vocês. Isso. O que você está falando é uma coisa muito importante, porque... a gente acaba naturalizando um pouco, banalizando a violência, né, nas nossas vidas. Sim. Né? Acho que todas nós, de alguma forma ou de outra, né, a gente já passou por uma situação de violência. A gente está sujeita a isso, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Por sermos mulheres. Qualquer dúvida, qualquer informação que você busque, ou mesmo um sofrimento que você esteja, né, trazendo, é importante saber que ali é um espaço de acolhimento, ali é um espaço de escuta. Né? O que a gente oferece às mulheres é um espaço de cuidado, né, e fortalecimento para a tomada de decisão, para a sua tomada de decisão. Quando a gente vivencia uma situação de violência, a gente acaba sendo silenciada, a gente acaba vivendo em isolamento. Ou normalizando, como você já disse. Ou né? normalizando. E aí, ali é um espaço em que a gente vai poder conseguir informação. Se você não estiver vivendo uma situação de violência, a gente vai fazer um encaminhamento para onde seja, né, pertinente, dentro da sua demanda, mas a gente vai acolher, vai ouvir. Né? As mulheres que chegam, elas são ouvidas. Entendi. Então, você falou que o CEAM foi criado em 2023... Não é isso? Então, não, 2003. 2023, desculpa, 2003. Gente, corta essa parte. 2003, né? Agora em 2025, CEAM Neuza Santos comemora 22 anos. E ele é um equipamento da coordenadoria, que antes era a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, a antiga CODIM, e hoje, nossa Secretaria Municipal da Mulher, certo? E dentro da Secretaria Municipal da Mulher, o CEAM funciona como o grande coração dessa secretaria, como se fosse um equipamento principal. Mas aí, pelas pesquisas, eu já pude perceber que, além do CEAM, a Secretaria da Mulher também conta com outros equipamentos, né? Que vocês também chamam de equipamentos de portas abertas, que vem bem em encontro ao que você acabou de dizer. Chega lá, pergunta, pede informação, orientação, não precisa marcar, que pelo menos a primeira escuta você vai receber, não é isso? Então, além do CEAM, existem outros equipamentos também dentro da Secretaria. Isso, eu vou contar um pouquinho essa história. Por favor. Bom, para a gente entender, até 2021, a gente trabalhava... quando a gente pensava em políticas para as mulheres em Niterói, o que a gente tinha
como você falou, um foco muito direcionado para a questão da violência, certo. do atendimento a mulheres em situação de violência. Certo. E a partir de 2021, na época coordenadoria, a gente se reestrutura. Né? Até então, a coordenadoria funcionava junto com o serviço, então era no mesmo prédio, o CEAM e a coordenadoria. Então a gente acaba separando essas estruturas, né? A coordenadoria vai para um outro espaço, o CEAM permanece no atendimento e a coordenadoria se reestrutura, porque quando a gente fala de violência, a gente está falando de um fenômeno complexo. Né? Um fenômeno que não é só o cuidado, né? Ali naquele espaço. Quando a gente fala de informar e orientar as mulheres, a gente está falando de um processo em que ela precisa ter acesso a direitos e garantias, né? Direitos individuais e direitos sociais. Certo. Então, eles não ficam circunscritos somente a uma situação de segurança pública. Certo. Né? Quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de segurança pública, né? Da proteção dessa mulher, de um abrigo. A gente está falando da necessidade que ela tem de acessar políticas outras, né? Com esse viés de gênero, entendendo que as mulheres, né, a gente precisa construir políticas afirmativas, certo, né, e para o seu fortalecimento em diversos âmbitos, seja na saúde, seja no empreendedorismo, na empregabilidade, na educação, né? Então é um leque que se abre e a partir de 2021 a gente começa a fazer esse processo de reestruturar. Né? Então, oferecer portas de saída. Exato. Esse seria o nome. Esse é o ponto, né? Oferecer portas de saída, né? Porque às vezes ela chega ali e passa por aquela situação, né, de violência, ou de repente uma dúvida, uma orientação, e aí depois ela fala assim, tá, e agora? Eu já passei por esse pedaço aqui, por essa fase, e agora para onde eu vou? Então a secretaria, nessa sua reestruturação, vem oferecendo outros mecanismos e outras oportunidades para as mulheres, né? Isso. Porque não sei, vamos lá. Só para a gente não guichar a mulher como se ela fosse somente só pudesse, como se a Codin, a antiga Codin, só atendesse mulheres vítimas de violência. E a nossa cidade, assim como todas as outras, é uma cidade diversa e muito plural no que tange a mulher, né? E todos os seus cidadãos. Então, eu tenho ali a mulher que é mãe, a mulher que está preocupada com a saúde, a mulher que está querendo fomentar o seu negócio, está em busca de aperfeiçoamento. Então, a secretaria vem nessa sua reestruturação, né? Antes coordenadoria, agora secretaria, ela vem nessa reestruturação oferecendo portas de saídas e outras oportunidades para as mulheres. Então, eu entendi certo. Isso, correto. É isso mesmo. Então, Adriana, agora eu queria que você falasse um pouquinho, você já contou um pouquinho para a gente a história do CEAM, já contou aqui para a gente um pouquinho da história da secretaria, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil dessas mulheres que buscam o equipamento, porque de acordo com pesquisas que eu fiz e tal, para vir conversar com você, eu já conhecia o equipamento, já tinha ouvido falar, através de amigas que tiveram acesso, redes sociais, enfim. Não era um assunto completamente estranho para mim, mas aí depois eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, qual será o perfil da mulher que busca esse equipamento? Qual será a faixa de idade, mais ou menos? Porque, assim, dentro da minha realidade, não é uma realidade que eu, Aline, vivencie. Mas eu tenho certeza que próximo tem alguma amiga, alguma conhecida que pode vir a precisar disso. Então, eu fiquei com essa curiosidade a respeito do perfil das mulheres que buscam o serviço do CEAM, da secretaria, enfim. A gente tem um perfil, assim, a gente atende muito em função de como a violência nos atinge, né? Que não tem, é independente de raça, cor, credo, né? Faixa etária. Sim. Então, de uma forma bem ampliada, né? Bem descaracterizada nesse sentido, né? Não é só um perfil único, certo, né? De mulheres que estão sujeitas à situação de violência, mas quando a gente faz um levantamento, aquelas que conseguem acessar o que chegam, né, para o atendimento, por exemplo, no ano de 2024, a gente tem um recorte muito específico, né? Em sua maioria, são mulheres pretas e pardas, né? Com ensino médio, 62% têm o ensino médio completo, elas estão desempregadas ou têm um vínculo, né, informal ou de autonomia com o trabalho, e
e elas estão dentro dessa faixa etária entre 25 e 59 anos. Tá. Né? E aí, lembrando que o CEAM, ele atende mulheres 18 mais. Certo. Né? Somente mulheres. Certo. Então, se acontecer alguma situação com crianças e meninas, a gente precisa procurar um outro tipo de equipamento, porque o CEAM e a Secretaria da Mulher atende a partir dos 18. Certo? Certo. Então, e aí, Adriana, eu queria agora que você falasse, já falou um pouquinho desse perfil, e aí eu percebi que exponencialmente e assustadoramente os números de notificações cresceram assim absurdamente se a gente for pesquisar de 5 anos para cá. O que você acha que é o grande fator nessas notificações terem aumentado? Essa pergunta é excelente. Que eu estava fazendo o levantamento, né, e vendo, a partir dessa reestruturação de 2021 para cá, certo. A gente tem, assim, a gente contabiliza o primeiro atendimento, né? Ou seja, a primeira vez que a mulher chega. Vai ao equipamento. Tá, entendi. Então, de mulheres novas atendidas, né, em 2021 a gente tinha um número de 340 e poucas mulheres. Em 2022, isso aumenta um pouco para 420. Chega em 2023, a gente já atende 500 e alguma coisa. E esse ano de 2024, no último ano, a gente teve 631 mulheres atendidas, novas mulheres que chegam. Né? E aí é importante a gente pensar. No meio disso tudo, a gente tem uma pandemia. Verdade. Né, em que traz esse dado, né, acho que dá maior visibilidade à questão da violência doméstica. Mas também a gente tem a própria reestruturação da secretaria, né, como um elemento e um fator importante também. Porque eu acho que a gente começa a trabalhar com outras políticas, né, públicas que vão atender, como, por exemplo, o auxílio social. Né? Então, a gente tem outras políticas públicas que vão atender e trazer, né, e trazer as mulheres em busca do atendimento. Certo. Para além disso, a gente tem uma articulação de rede maior, que é importantíssimo. Sim, porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então, a gente precisa caminhar todos juntos. E a gente tem a visibilidade, quer dizer, um dos eixos, né, que é eu acredito, na minha opinião, também é muito importante, até para a gente poder desenvolver o trabalho em relação à violência, é o eixo de dados e comunicação. Sim, porque a gente consegue tangibilizar. Isso. Né? E a gente oferece acho que a gente oferece serviços e ações mais pertinentes, mais eficazes, e a gente dá visibilidade. Sim. Né? Porque a gente leva a informação às mulheres de uma forma mais ampliada, né? Eu acho que é mais capilarizada. Entendi. É porque, vamos lá, se em 2025 o CEAM vai comemorar 22 anos, antes de vir conversar com você, eu perguntei a algumas pessoas da cidade, já ouviu falar do CEAM? Já. Há quanto tempo você acha que o CEAM existe? Não, esse é novo, deve ter uns 3, 4 anos, que é bem nessa virada de chave aí, né? Nessa reestruturação. Porque antes já era um trabalho há 22 anos oferecido pelo município de Niterói através da prefeitura, mas que ele não tinha tanta abrangência. Então, eu consigo entender que a secretaria, a coordenadoria, enfim, consegue perceber que com esse aumento exponencial do uso das redes sociais, né, dessa manobra, então usar isso como um verdadeiro aliado. Então, por que não uma mulher que está ali rodando o feed do Instagram não vai ver uma notícia, algum dado sobre violência? Né? Porque antes a gente tratava esse assunto de uma forma mais velada. Era uma coisa meio escondida. E aí você sempre... ele nunca me bateu. Se ele não me bateu, eu não sofri violência. Mas aí, de repente, a violência se dá de forma patrimonial, né, de forma moral. Ele nunca encostou a mão em você, mas ele te fere e te agride de diversas outras formas, né? Então, isso também... eu consigo entender que isso vem de forma mais clara para todas as mulheres, né? Com o passar do tempo, a gente começa a quebrar esse tipo de barreira. Porque antes... Eu entendo que a gente fala de violência, eu imagino logo tapa. Não encostou em mim, eu não apanhei, então eu não fui agredida. Então, mas eu não fui agredida, mas ele guarda meu documento, meu salário é ele que recebe, é ele que tem domínio sobre todo o meu dinheiro. Então, a gente já começa a entender, né? E começa a perceber outras formas de violência. E isso são ciclos também que precisam ser encerrados, né? Porque a gente sempre pensa, né, na sua esfera maior, que é uma agressão. Em muitos casos, infelizmente, como a gente pode perceber, como a gente sempre vê noticiado em televisão, internet, enfim, que chega no seu ápice, que é um feminicídio, mas quando
quantos e quantos indícios foram dados antes disso tudo acontecer, né? Então, eu percebo que hoje em dia as mulheres estão com a mente mais aberta. Não sei se mente aberta seria exatamente o termo correto a ser usado, mas, assim, elas estão tendo mais acesso as informações. Então, quando você estava falando sobre os dados, aí eu falei assim, caramba, mais que o dobro de atendimento, mais que o triplo de atendimento, e ela listou aqui 4 anos. Então, se a mulher está procurando o primeiro atendimento, é porque ela está tendo mais acesso. Exato. Porque ela está tendo mais acesso, porque ela não identificou ali, ele brigou comigo ontem e hoje eu vou procurar o Cian. Não, isso é um processo de desconstrução. Então, durante quanto tempo essa mulher estava ali sofrendo alguma coisa? Porque ainda tem aquele período de você se encorajar, de buscar o equipamento. Então, é você buscar, é você encorajar uma amiga. Isso não acontece da noite para o dia. Eu imagino que seja todo um processo. Você, antes de ser a coordenadora do CIAN, também esteve lá atuando durante muito tempo como psicóloga, né? A gente já tinha conversado sobre isso. E eu imagino que através do seu atendimento você conseguia ouvir muito isso. Não é... Isso é a Aline falando sem embasamento, mas eu imagino que não seja uma coisa assim da noite para o dia, né? Então tem todo um fortalecimento, aquilo para ela conseguir chegar, né, até as vias de fato e conseguir tomar uma atitude em relação a isso. Que é um tempo muito ímpar, né? É um tempo de cada uma de cada nós. Uma, exato. E não é simples. Chegar... né? Quando eu consigo chegar num equipamento, seja ele qual for, certo, né? E verbalizar ou me colocar, né? Partilhar isso, compartilhar, dizer eu vivo uma situação de violência, eu preciso de ajuda, sim, né? Eu busco o Estado nesse sentido, né? Eu preciso de ajuda. Não é simples, certo, né? Porque a gente fala de relações que são relações íntimas de afeto, né? E são relações que falam da vida da gente, sim, falam da história de vida, falam daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente... do nosso tempo de investimento emocional, investimento, né? Seja ele de que ordem for. Né? E não é simples, de repente, reconhecer isso, primeiro identificar, né? Reconhecer e se encorajar para chegar no serviço. Até lá. E por isso, acho que a grande importância, né, do CIAN, o serviço que a gente oferece é um serviço de acompanhamento, não só no sentido do acompanhamento dos atendimentos que são ofertados, mas é acompanhar a mulher nesse processo, nessa rota, né, que ela atravessa desde o momento em que ela se percebe em sofrimento, que ela toma coragem, que ela resolve, né, sair daquela situação, e a gente vai estar ali apoiando, sempre garantindo sigilo, não julgamento, não revitimizá-la, né, e tentar criar condições, portas de saída, conforme você disse, né, para que ela possa dar continuidade com autonomia, né, a partir da decisão dela sobre a vida dela. Certo. Que é exatamente o que a gente perde quando a gente vive uma situação de violência. E agora o que você falou é um momento muito ímpar e cada mulher percebe o seu momento, porque pode ser rápido para você, pode não ser rápido para mim, pode levar dias para você e levar anos para mim, então cada uma realmente tem o seu momento, né? E aí você estava falando um pouquinho também sobre o trabalho e os serviços oferecidos no CIAN, e eu queria que você apresentasse um pouquinho para gente entender o que tem. O CIAN explicou o que é o CIAN, mas o que eu encontro por lá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o CIAN é uma casa linda, sou muito suspeita, trabalho lá desde 2013, quer dizer, eu tenho uma história, assim, um vínculo bem particular com o serviço. Mas, assim, é uma casa em que a gente oferece os serviços. O carro, né, o carro-chefe, vamos dizer assim. O trabalho ele é desenvolvido a partir de uma normativa técnica. Certo. Tá? Então, o que a gente tem, essencialmente, é a psicologia, o serviço social e o jurídico. Certo. Né? O jurídico, na verdade, é uma assessoria jurídica que trabalha com orientação e o atendimento psicossocial que acontece, né, no acompanhamento contínuo, não é só um atendimento, é traçado um plano, né, um plano de trabalho junto às mulheres. Certo. Então, a gente tem, para além disso, né, a gente tem grupos reflexivos, a gente tem um projeto que é o Cine Debate, que acontece mensalmente. A gente tem espaços coletivos, né, de se pensar sobre violência de uma forma mais coletiva. Tem rodas de conversa.
E também palestras, e a gente faz então atividades rola essa internas. interação de uma com a outra. Não é ali, eu entrei, fui atendida pela minha psicóloga, vou embora. Não. Acontecem atividades em que a gente consegue partilhar, consegue também falar para além da profissional que está me atendendo. É isso. Tem também, a gente tem um projeto que já vem há alguns anos, que é o CEAM Portas Abertas, que acontece uma vez por ano, né, onde a gente abre o serviço, é uma festividade em que a gente oferece serviço para a comunidade, né? Certo. Para as mulheres, certo. Né? Que elas porque a gente só atende mulheres, então que elas possam chegar e conhecer, né? Então é um momento mesmo de troca, é um momento em que a gente pode pensar, né, sobre o processo de violência, ou de saída, ou de rompimento de ciclo, não de uma forma pesada, né, como se fosse doloroso, mas é nesse espaço em que a gente pode transformar as nossas vidas. Bem legal, muito interessante. Quando tiver a próxima edição do Cinema Portas Abertas, por favor, me convida, que eu quero conhecer. E, Adriana, além da gente já falou aqui dos equipamentos, enfim, agora você apresentou um pouquinho da estrutura interna do CEAM, quando a mulher chega para ser recebida ali, quando ela recebe esse primeiro atendimento. E aí eu queria que você falasse agora, em relação agora à secretaria como um todo, quais são os outros equipamentos que as mulheres podem ter acesso em Niterói? Então, vamos lá. A gente tem, assim, pensando no eixo do enfrentamento à violência, a gente tem, para além do CEAM, que é de portas abertas, né? A gente atende sem encaminhamento, a mulher vai chegar e vai ser ouvida. A gente tem também a Sala Lilás, que ela não atende portas abertas, mas ela é a partir do momento em que a mulher consegue fazer um registro de ocorrência, ela é encaminhada para um atendimento humanizado, né, da perícia. Então, ela vai passar pela perícia em situações de violência física ou sexual, né, tendo o suporte dessa equipe que trabalha no antigo IML, né? E a gente chama, e o nome é Sala Lilás. Certo. Temos também o NUAM, que é um núcleo de atendimento a mulheres com a perspectiva de orientação, que funciona no Plaza. Então, ele funciona no período de segunda a sábado, de 12h às 6h, né, para informar ali. A mulher pode chegar, vai se informar sobre a rede e vai poder ser encaminhada e acessar os serviços. Certo. Né? A gente tem, mais recente, é o NUAM Mário Monteiro, que é em parceria com a saúde. Certo, né, funciona dentro do hospital. Isso, e aí é nesse atendimento que chega mais... acho que mais agudo, né, da violência, quando as mulheres conseguem, né, chegar procuram um atendimento de saúde, e ali elas conhecem também o serviço. Certo. Elas, né, entendem que podem sair, que tem a possibilidade de saída, né, e o que existe no município para isso. E qual é o horário de funcionamento dele? O NUAM é 24 horas. Isso. Tá, o NUAM é 24 horas. O do Plaza de segunda a sábado, de 12h às 6h, e o NUAM Mário Monteiro, 24 horas. Isso, correto. E o porquê do NUAM no Plaza? Porque o Plaza é um shopping. Eu nem sabia que tinha um equipamento dentro do shopping. Porque a gente imagina... Shopping, eu vou pro shopping para eu me distrair, para eu resolver algum problema, pagar uma conta, comprar uma roupa. Mas por que dentro do shopping? Exatamente por isso. Se você vai para lá, né? Quer dizer, uma forma segura, né? Mais, vamos dizer assim, mais discreta, de você acessar, você sabendo que tem um serviço ali, eu posso me informar quando eu vivo uma situação de violência, né? Porque normalmente, mas em muitas situações a gente tem um certo controle, né? Do parceiro, da parceira, certo. Né? E aí ali é um espaço em que eu vou de forma disfarçada. Eu vou ali trocar um produto, eu vou ali comprar uma roupa, então eu posso ir lá e buscar informação. E, para além disso, ele também serve, acho que ao longo... O NUAM do Plaza, ele existe desde 2022. E assim, ele acabou... Ao longo do tempo, a gente percebeu que ele também é de fácil acesso para as trabalhadoras. Né? Porque estão ali, já não tem tempo, já está ali mesmo, elas conseguem, né, buscar alguma informação, buscar algum apoio. Então, ali não é atendimento. Não. Ali eu vou buscar uma informação para... você precisa ser encaminhada para o DEAN, você precisa ir até o CEAM. Então, ali eu vou buscar essa primeira orientação, porque às vezes a gente está mais perdida do que tudo, e ali é um ponto inicial para a gente conseguir entender
para onde seguir, para onde ir. Bem legal isso. E aí e agora você falou em relação à violência. Temos mais equipamentos além disso? Sim, a gente tem o que é uma gracinha, que é o Espaço Empreender Mulher, que é um espaço de coworking, é um espaço que oferece de forma gratuita, né, que as mulheres possam acessar e ali alavancar seus negócios ou mesmo estudar. É um espaço que atende somente mulheres, né, nessa questão mais relacionada à sua vida profissional, né, ou a sua vida de qualificação acadêmica, né? Ali ela é um espaço que tem por exemplo, tem computadores, tem uma sala em que você tem acesso à internet, tem um espaço kids, se você estiver com seu filho, com a sua filha, você pode, né, ir acompanhado. Tem uma sala de reuniões em que, né, se eu tenho um projeto, eu tenho um trabalho, mas eu não tenho onde fazer, onde encontrar um fornecedor. Certo. Né? Então, ali tem um espaço de reunião que eu posso agendar. Eu agendo pelo site da prefeitura. Ah, bem legal. É muito fácil. Pelo site mesmo a gente agenda. Então, assim, é um lugar em que acho que promove exatamente essa autonomia, né? Autonomia. E aí eu dei uma pesquisada também na página das redes sociais Mulheres Niterói antes de vir conversar com você e vi que também são oferecidos várias oficinas, workshops, e aí estava sempre assim, Espaço Empreender Mulher, Espaço Empreender Mulher. Então é ali que fomenta os cursos, né? A qualificação, enfim. Isso, porque tem as parcerias, né? Com vários Senac, SESI. Então tem as parcerias e fora as pessoas que são voluntárias. Ah, né? bem legal. Tem mentores. Então, e ali é desenvolvido cursos rápidos, workshops, oficinas, né? E tem um trabalho que é muito importante, acho que ele já está agora, não sei exatamente qual edição. Sétima. Mas eu fiquei na dúvida, sexta, sétima. Mas ele, que é o Mulher Líder. Certo. E esse programa, né, de curso, ele é importantíssimo para as mulheres que são atendidas, também para as mulheres. Não só, né? Não atende só as mulheres em situação de violência, mas é importante porque é um canal que a gente costura, né, de encaminhamento, no sentido dela conseguir uma autonomia financeira na vida dela. Sim, porque às vezes ela faz ali um bordado, mas não sabe como monetizar aquilo, exatamente, como vender, e a partir desse curso, de tantas outras oficinas oferecidas por lá, a mulher começa a entender como fazer daquilo que de repente para ela é uma distração, é um hobby, como fazer aquilo virar geração de renda. Isso. É isso? Exato. Então eu entendi bem qual é o sentido e qual é o mecanismo. Então, meninas que estão nos assistindo, conheçam o Espaço Empreender, fica ali na Amaral Peixoto, né? Amaral Peixoto, 287, segundo andar. Segundo andar, então tá lá de portas abertas, quem quiser, vai ser super bem-vinda com toda certeza. Agora vamos só voltar um pouquinho, quando você falava a apresentação do CEAM, você falou em relação ao auxílio social. Eu já dei uma lida sobre o que é, mas eu queria que você apresentasse para quem está nos assistindo o que é o auxílio social, oferecido pela Secretaria da Mulher através da Prefeitura. Bom, o auxílio social, ele é uma política nova, ele é ofertado desde 2021, ele nasceu em dezembro de 2021. Né? Assim, só um parênteses, não nasceu em dezembro de 2021, não, porque ele é fruto de muita luta, das conferências, das discussões, né? De uma gestão outra, né? Que começa a pensar a política de uma forma mais específica em relação às mulheres. Mas ele começa a funcionar a partir de dezembro de 2021 e ele é uma política que traz a oportunidade das mulheres, quando em situação que o ciclo, que ela permaneça no ciclo de violência por conta de uma dependência financeira, né, ela possa sair desse ciclo, né, sair dessa dependência. Ou, né, não sair, porque é um valor que é ofertado ao longo de 6 meses, mensalmente. Certo. E podendo ser renovado por mais 6, né? Porque tem algumas condicionantes que existem na lei. Mas ele é com a possibilidade de que ela consiga se reorganizar. Que a gente possa, né, ela tem acesso a algumas... a dignidade, que ela tenha dignidade. Certo. Né? Que ela tenha acesso, que ela possa fazer
com o uso desse valor, né, construir uma porta de saída para aquela situação. Entendi. Né? Seja a partir dele eu vou pagar um aluguel, eu vou conseguir sair dessa vou voltar para condição, minha terra, sei lá. Vou voltar. Eu posso usar o dinheiro para isso. Eu não sou tô aqui em Niterói, mas eu não sou daqui. Eu moro a minha origem é em São Paulo, minha família está em São Paulo. Mas eu casei, vim para cá, passei por uma situação de violência e tal, comecei a receber o auxílio. E aí eu começo a entender dentro daquela conjuntura que aqui não é mais o lugar adequado para eu ficar e eu preciso voltar para minha família, para o meu local de origem, para lá tentar reestruturar a minha vida. Então, eu consigo receber o auxílio e usar desse dinheiro para voltar para minha terra. Isso, ao longo desse tempo, você não pode sair do município. Tá. Aí, senão, porque assim, conforme eu disse, 6 meses, renovável por mais 6. Certo. Se dentro desses 6 meses eu construo esse plano, né? Eu faço esse plano. Vou juntar um dinheiro. Eu vou me organizar Uhum. para essa saída. Entendi. E aí, depois, saindo, eu não preciso renovar. Entendi. Então, eu posso usar esses 6 meses inicial para me reestruturar, juntar ali. Ou injetar no meu negócio, ou for fazer uma faculdade. Quer dizer, você acaba criando, mas é sempre importante pensar o auxílio não como porta de entrada. Certo. Né? Não, ele não é um prêmio. Né? Exato. Não sofri violência, tenho não é R$1.000. Certo. Né? Mas a ideia é que ele... A partir do momento que eu consigo me perceber numa situação de violência, de dependência, que, assim, por mais que exista a dependência financeira, tem algo também que me aprisiona nesse lugar, né? De submissão, de subserviência, né? De passividade, em que eu perco meus laços. Normalmente, numa situação de violência, eu tenho os laços, né? Minha rede de apoio é muito fragilizada, né? E aí eu preciso dessa organização. Né? Então, eu preciso entender a que vai me servir essa ferramenta. Entendi. Né? A que vai me servir esse dinheiro para eu me estruturar, conforme você disse. Isso. Minha família é de lá, então eu percebo que eu não posso mais ficar, né, nessa condição. Certo. Eu vou me organizar, vou organizar minha vida e vou sair. Vou sair, entendi. De forma segura, né? E de uma forma minimamente estruturada. Aí você falou aqui que é o valor de R$1.000. É isso? R$1.000 durante 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. Se eu bem me lembro, em São Paulo existe um auxílio, no Rio também existe, mas não chega a esse valor, né? Não. No Rio, se eu não me engano, é 400. Em São Paulo, porque não sei você agora exatamente. falou assim, e eu também já ouvi em relação ao auxílios que são destinados a um determinado fim específico. Auxílio aluguel, só posso usar para pagar um aluguel. E esse aqui de Niterói não, é um auxílio de R$1.000, né? Porque assim, a gente pensa, porque R$1.000 hoje em dia não dá para fazer nada para uma mulher em situação de violência, uma mulher que precisa romper um ciclo e de repente é financeiramente dependente daquele companheiro. Eu tenho certeza que assim é um divisor de águas na vida dela, né? Então, e ela pode usar esse dinheiro para qualquer fim, enfim, como a gente já comentou aqui. Eu tenho um quartinho fechado, eu vou fazer obra nesse quartinho para eu conseguir me mudar para lá com meus filhos, vou juntar para voltar para minha terra. Vou pagar um curso, vou me especializar, conseguir uma nova especificação na vida, especialização, vou aprender a fazer unha. Então, esse dinheiro é destinado a ela e ela faz o que ela achar melhor de acordo com aquele valor ali, certo? Porque pensar nessa perspectiva da garantia da autonomia dela, do poder de ela decide sobre a vida dela. Exato, entendi. Né? Então, a ideia é essa. Ela decide. Então, o município dá esse incentivo para que ela volte a tomar as decisões sobre sua vida, né? Isso. Que ela consiga romper realmente com um ciclo de violência com esse parceiro. E, a partir desse incentivo, né? Ela consiga, né, tomar ali as decisões da vida e consiga, a partir dali... Às vezes, assim, conforme eu disse, né? Em relação aos vínculos familiares. Só para exemplificar mesmo. Né? Porque eu acho que é de cada uma de nós. É como a gente percebe, né? Alguns entraves, algumas dificuldades. Por exemplo, eu posso ter até a minha rede que me acolha, meu pai, minha mãe, mas eu tenho filhos e como é que eu vou para casa deles, dependendo deles? E aí eu prefiro não estar, eu permaneço sofrendo violência numa situação, né? Numa relação abusiva. Porque eu sou dependente financeiramente. Exato. E aí eu posso retomar esse vínculo, me aproximar, ter esse apoio que é porque não é só financeiro. Sim. Eu preciso desse suporte que também é
essa questão de pertencimento, de reconstrução, de relações mesmo, né? E aí relações familiares ou de amizades, né? Então, se o auxílio me dá a condição, né, para isso, para que eu consiga estar sem me sentir um peso, né, sem me sentir obrigada a permanecer em violência porque eu não tenho como contribuir de alguma maneira, certo. Então o auxílio ele já fez um sentido. Nossa, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Se eu tenho, vamos supor, eu tenho um filho, passei por uma situação de violência. Ali, a minha rede de apoio é a casa dos meus pais e eu preciso voltar para lá. Mas a primeira coisa que eu vou pensar, serão mais 2 pessoas dando despesa dentro daquela casa. E aí, eu posso pensar, melhor eu continuar do jeito que eu tô para evitar de dar esse trabalho, mais esse gasto. Mas aí, se eu tenho a casa dos meus pais e consigo ajudá-los financeiramente com o valor de R$1.000, enfim, o valor que eu acho pertinente ajudá-los ali, eu com certeza já me sinto mais encorajada para tomar essa decisão de sair. Falo, eu tô indo para lá, mas eu tenho como ajudar, eu consigo pagar uma conta, eu consigo ajudar numa compra. Realmente, isso aí te dá uma outra força, né? Você começa a enxergar a realidade através de outra perspectiva. Porque você pensa, eu posso até estar incomodando, mas é um momento passageiro e eu vou ter como ajudar financeiramente, né? Eu costumo dizer assim, que é um mínimo assim, que me dá a possibilidade para me ajudar a não ter algumas preocupações. Eu não vou preocupar, por exemplo, pagar aluguel ou comprar o leite, ou tipo assim, pelo menos nesse momento eu vou me organizar para outras coisas que também são necessárias, sim, né? Sim. Se eu puder dormir, sabendo que amanhã meu filho vai tomar um leite, ou então que eu vou ter condição de pagar aluguel, uma conta, ou então que eu vou começar a iniciar um trabalho, curso, alguma coisa, né? Eu já vou dormir melhor. Verdade. Você falou sobre o auxílio social e aí eu queria saber a proporção que isso tem na cidade. Você fala, você tem esse dado de quantas mulheres já receberam, estão recebendo o auxílio? Sim. A gente começou com 15 lá em dezembro de 2021, eram 15 mulheres, e até hoje foram 417 mulheres, né, que receberam o auxílio social. Ai, bem legal, né? E eu já percebi também que esse número, né, esse crescente gradativo, né, que é o que a gente sempre busca, que cada vez mais mulheres acessem aos serviços oferecidos e tal, mas também se dá muito através de campanhas, né? Porque fica batendo na tecla. Eu já entrei num ônibus, aí eu já vou contar um relato pessoal. Eu entrei no ônibus e ali naquele vidrinho, não sei como chama, mas aquele vidro atrás do motorista tinha ali um cartaz sobre o auxílio social. Então eu imagino que como aquele recado ali me impactou e esse ônibus rodando, eu imagino que em vários outros ônibus também tenham, e como isso impacta diretamente na vida das mulheres, né? Aí tinha ali um QR Code, não sei o que, eu falei, caraca, que maneiro, que tu fica sentada no ônibus, aí tu começa a procurar coisa pra se distrair. Aí eu olhei, era um cartaz rosa com laranja colorido, aí eu falei, caramba, que legal, falando lá do auxílio social, R$1.000, não sei o que, aí me gerou curiosidade. Aí eu entrei na internet e fui pesquisar o que é auxílio social para mulheres em Niterói. Aí consegui, através do site da prefeitura, consegui uma série de informações. Aí por isso que hoje eu já sabia mais ou menos, porque não era um programa completamente estranho que eu já tinha pesquisado. Mas bem legal, né? Porque aí a gente chega realmente... A gente não tá dizendo que mulheres que andam de ônibus são o nosso público-alvo. Não é isso, mas é uma forma de você também conseguir atingir aquele público. Tem as redes sociais, mas... um ônibus, um cartaz, de repente um mobiliário urbano, né? Então é a forma com que você tem de fazer essa informação chegar cada vez mais longe, né? E o que a gente precisa é disso, que essa informação rode, né? E por isso também que aumenta. Da mesma maneira que vem aumentando o número de mulheres que chegam, que procuram serviço, né? A gente também percebe, porque é um programa novo, a gente está começando, foi o primeiro. Sim. Né? No estado do Rio foi o primeiro município... Niterói sempre na frente. Sempre na frente. Então, assim, a gente vai vendo como as mulheres da cidade, né? Como nós vamos nos apropriando das políticas que são destinadas a nós. Sim. Então, acho que isso mostra, né? Esse número vai mostrando isso. É porque política pública não é criada para criar distanciamento, ela é criada para te trazer para perto. Exato. Aquilo ali é seu. Então, é isso. Mulheres, se apropriem. É de vocês. A gente não quer que vocês procurem a secretaria, os serviços ofertados através dessa perspectiva de ir atrás desse dinheiro. Mas se vocês, por um acaso,
se encaixarem dentro dos pré-requisitos, que eu imagino que tenha, enfim, do processo seletivo, entre aspas, mas dentro das especificações, das avaliações, se vocês se encaixarem, façam uso, porque essa política pública é nossa. Adriana, foi assim, muito, muito enriquecedor esse papo nosso aqui. E eu queria muito te agradecer pela sua presença, por você ter partilhado um pouquinho aqui, né, de todo esse conhecimento, de todo o trabalho que a Secretaria da Mulher desenvolve na Prefeitura de Niterói durante todo o tempo, né? A Secretaria é recente, é novinha, mas através da coordenadoria, né, a gente só mudou a nomenclatura, mas o trabalho continua ao longo de todo esse tempo. Agora já se comemora 22 anos. E queria que você deixasse um recado para as mulheres da nossa cidade que precisem, de repente, procurar algum dos equipamentos que a gente já conversou aqui ao longo do nosso papo. Então tá. Eu quero agradecer também, né, porque é sempre importante a gente falar, conforme disse, assim, a gente dá visibilidade, falar sobre o problema. Sim. É uma forma da gente se debruçar sobre ele e tentar soluções, né, que não são únicas, porque somos diversas. Exatamente. Mas é importante, assim, a gente saber que se eu não sofro violência, mas eu conheço alguém que sofre, alguém da minha família, que eu posso dizer que tem um lugar, né, ou eu posso procurar, ou o meu familiar, a minha amiga, que ela pode procurar e vai encontrar um lugar de acolhimento, um processo em que ela não é obrigada a fazer um registro de ocorrência. Eu costumo dizer, a gente não tem poder de polícia, a gente não tem poder de justiça, né? Mas o que a gente está ali para acompanhar num processo que é um processo que muitas vezes ele pode ser desgastante, né? Que não é só denunciar é importante, mas em alguns momentos esse processo ele não começa por uma denúncia, né? Porque eu preciso também estar fortalecida, né, para conseguir avançar nessa rota, que é uma rota, que é um caminho, né, um caminho um pouco, às vezes, tortuoso. Né? Mas é importante saber que a gente está ali para fazer isso, para te acompanhar. Né? O sentido do acompanhamento é esse, é dar o apoio, é trazer informação, trazer orientação. Então, assim, independente de ter registro de ocorrência, de ter encaminhamento, não ter encaminhamento, a gente está lá de segunda a sexta, de 9 às 5, e você vai ser acolhida. Então, a gente aqui pode, então, encerrar a nossa conversa com a frase que em Niterói nenhuma mulher está sozinha, né? Quando eu me senti fraca, quando eu me senti perdida, eu sei, agora a gente sabe exatamente para onde a gente deve correr, né? Então, se eu não sou vítima de violência, mas eu preciso de uma força, de uma ajuda para conseguir iniciar o meu negócio, conseguir dar uma virada de chave na minha vida e fazer mais por mim, para mim e por todos aqueles que estão ao meu redor. Então, a gente já sabe que a Secretaria da Mulher está aqui para atender. Mais uma vez, muito obrigada. E você que está nos assistindo aí, siga nossas redes sociais. Eu vou deixar também as redes sociais da Secretaria da Mulher. No Instagram é @mulheresniterói. Então, se você, a Adriana já tinha comentado comigo, se você ainda ficou com alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho desenvolvido, eu falo nosso porque a gente já se apropria, né? É das mulheres da cidade, então também é um foco meu. Então, se você quer conhecer mais, ver os cursos oferecidos, saber quais são as oportunidades, enfim, siga @mulheresniterói no Instagram, que você vai ficar por dentro de tudo. E foi um prazer estar com vocês aqui mais essa tarde. Tchau, tchau.